Princípios constitucionais da administração pública. São considerados princípios constitucionais por estarem localizados no bojo do texto constitucional e devem ser observados por toda a administração pública, direta e indireta, todas as esferas de governo federal, estadual, distrital e municipal e todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade. É considerado pela doutrina como um princípio genérico, pois todos os outros princípios constitucionais e infraconstitucionais derivam deste, sendo, portanto, o princípio norteador mais importante a ser observado pela administração pública. Por este princípio, podemos afirmar que o Estado só faz aquilo que a lei determinar, ou seja, um ato legal, legítimo, é aquele praticado de acordo com os ditames legais. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proibir, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, mas o agir da administração pública necessita estar previsto em lei. Esta deve agir quando, como e da forma que a lei determinar. Princípio da moralidade. A administração pública impõe ao agente público que pratica o ato administrativo um comportamento ético jurídico adequado. Não basta a simples previsão legal que autorize o agir da administração pública. É necessário que, além de legal, o ato administrativo também seja aceitável do ponto de vista ético e moral, segundo o que está expresso no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O conceito jurídico de moralidade é de difícil elaboração, pois considera elementos subjetivos para sua formação. Elementos estes que podem se modificar de acordo com a sociedade, a base territorial e a época em que é formulado, razão pela qual a lei pertinente ao assunto, a lei de improbidade administrativa, não faz menção ao conceito de moralidade, mas sim às sanções a serem aplicadas aos que praticarem atos considerados como sendo de improbidade administrativa, ou seja, atos imorais do ponto de vista administrativo. O princípio da moralidade guarda estreita relação com os costumes adotados pela administração pública. Princípio da impessoalidade. O agir da administração pública não se confunde com a pessoa física de seu agente, até porque este age com base na lei, tendo esta a característica de ser genérica. Significa que o agir da administração pública não pode prejudicar ou beneficiar o cidadão individualmente considerado. Impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal, e o fim legal é unicamente aquele que atinge o bem da coletividade. Podemos conceituar o princípio de pessoalidade de 3 maneiras distintas. Todos estes conceitos são aceitos pelos examinadores das bancas de concurso público. O princípio da impessoalidade pode ser considerado como sinônimo do princípio da finalidade, em que impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal, e o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Ainda, como o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. A impessoalidade se confunde com o princípio de isonomia, no qual fica vedada a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a administração, visando unicamente satisfazer interesses privados por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob forma de desvio de finalidade, configurando senão o próprio princípio da isonomia. Segundo outros doutrinadores, a impessoalidade é o fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, o agir da administração pública não se confunde com a pessoa física de seu agente, até porque este age com base na lei. Significa que o agente público é um mero instrumento do Estado na consecução de seus fins, ou seja, ao praticar o ato administrativo, na verdade, o agente público executa a vontade do Estado e não a sua vontade pessoal. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Princípio da publicidade. Diz respeito à imposição legal da divulgação no órgão oficial,
Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Estados, Diário Oficial do Município, do ato administrativo, como regra geral, no intuito do conhecimento do conteúdo deste pelo administrado e início de seus efeitos externos. A publicidade do ato administrativo torna exequível, ou seja, passível de ser exigido pela administração pública a sua observância. Nem todos os atos administrativos necessitam de divulgação oficial para serem válidos. Existem exceções onde esta publicidade será dispensada, conforme o artigo 60 da Constituição Federal de 88, como nos casos de assuntos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior da administração pública. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência não estava previsto no texto constitucional original da Constituição de 88. Tal princípio foi o único acrescentado à Constituição Federal após a Emenda Constitucional de 98, que trata da reforma administrativa do Estado. Ao ser inserido no caput do artigo 37 da Constituição de 88, o princípio da eficiência implantou-se no Brasil a administração pública gerencial. As avaliações periódicas de desempenho, que geram a estabilidade flexível do servidor, e o contrato de gestão são exemplos dessa nova cultura, que passa a ser instalada no âmbito interno da administração pública. Na próxima aula veremos os princípios infraconstitucionais da administração pública.